Seja bem-vindo a mais um episódio de O Lado Perdido. Hoje, vamos explorar uma história que assusta, intriga e continua deixando muitas perguntas sem resposta. Conhecido como o Homem de Couro. A cada 34 dias, ele voltava às mesmas vilas, com a mesma roupa e o mesmo mistério. Bem-vindos a uma análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha na história de uma figura assim, muito singular e enigmática do século XIX americano, o Homem de Couro, o The Leatherman. Esse andarilho, ele virou lenda, né? Principalmente por causa daquele traje pesado, todo feito de couro, e pela rotina de caminhada, nossa, incrivelmente precisa. Era um ciclo de 34 dias, cobrindo mais ou menos uns 587 quilômetros entre Connecticut e Nova York. É uma existência, vivida totalmente nas margens, né? Literalmente e figurativamente também. Os relatos históricos, o folclore que cerca ele, é tudo muito fragmentado, sabe? Isso abre muito espaço para interpretações, radicalmente diferentes sobre a vida dele e o que ela significou. Exato. E a questão central que motiva a nossa discussão hoje, baseada nesses registros, nessas lendas, é fundamental. A gente deve interpretar o Homem de Couro como um símbolo poderoso de liberdade individual, de independência radical. Alguém que, deliberadamente escolheu viver fora das convenções sociais. Ou será que, na verdade, a história dele representa um exemplo pungente, até trágico, de isolamento extremo, de dificuldade constante e de marginalização social? Uma vida marcada muito mais pela necessidade, talvez pela exclusão, do que por uma escolha, consciente. Nessa análise, eu vou defender a perspectiva do Homem de Couro como um ícone de autonomia, sabe? De autossuficiência. Uma escolha deliberada por uma vida, não convencional. E eu vou explorar o lado oposto. Vou argumentar que essa vida nômade silenciosa dele reflete, acima de tudo, a realidade dura e solitária da exclusão social e da precariedade. Daquela época, né? Olha, para mim, a evidência mais forte da autonomia do Homem de Couro está na própria estrutura da vida dele. A rotina dele não era bagunçada, errática. Era um padrão de disciplina, notável. Repetir um circuito exato de 587 quilômetros a cada 34 dias, não importava o tempo, faça chuva ou faça sol, e viver consistentemente em abrigos naturais por cavernas. Isso sugere um livro de planejamento, de autogestão, que, para mim, contradiz essa ideia de simples vagância ou desespero. Ele não era só um andarilho perdido. Ele tinha um método, um ritmo próprio. A independência financeira dele, ou pelo menos a capacidade de evitar pedir esmola explicitamente, também é importante. Ele era esperado em certas casas, recebia comida, sim, mas raramente pedia. E o fato mais revelador para mim é que 10 cidades ao longo da rota dele aprovaram isenções específicas para ele das chamadas Tramp Laws, aquelas leis estaduais bem comuns na época que queriam controlar, punir quem não tinha residência fixa ou emprego. Essa tolerância oficial, essa exceção na lei, sugere um respeito tácito, uma aceitação do modo de vida único dele, por mais estranho que parecesse. O traje icônico dele, pesando mais de 27 quilos e, meticulosamente costurado à mão, com retalhos de couro, era mais do que só proteção, era uma declaração visual da autossuficiência dele, uma armadura contra as convenções sociais, tanto quanto contra o clima. E o silêncio dele, a comunicação mínima, grunhidos, gestos, um inglês bem rudimentar com um sotaque francês, pode muito bem ter sido uma escolha deliberada, sabe? Uma forma de manter distância, de controlar a própria narrativa, se recusando a ser categorizado ou explicado pela sociedade que observava. O fascínio que ele causava, a ponto de escolas liberarem as crianças para ver ele passar, transformando a aparição dele num ritual comunitário, aponta para uma admiração escondida por essa liberdade radical. E, finalmente, aquele incidente de 1888 é crucial. Quando ele foi detido pela Sociedade Humanitária de Connecticut, ele foi examinado.
O diagnóstico foi são, exceto por uma aflição emocional. E o importante, ele tinha dinheiro com ele naquele momento e, de forma clara, expressou o desejo por liberdade. Diante disso, foi liberado. Isso não soa como alguém incapaz, mas como um indivíduo com agência fazendo uma escolha consciente por um modo de vida que, para a gente, pode parecer extremo, mas que, para ele, era preferível. Eu vejo essa mesma narrativa, mas sob uma luz fundamentalmente diferente. Essa romantização da liberdade do homem de couro pode acabar cegando a gente para o que eu considero uma realidade brutal de isolamento profundo e uma precariedade constante. A solidão, essa parece ser a característica que define a existência dele. Viver sozinho, ano após ano, em cavernas, abrigos rochosos afastados, com interações humanas mínimas e comunicação quase inexistente, isso não me parece uma escolha libertadora, sabe? Mas um sintoma de uma desconexão profunda. A gente não tem registro de nenhum laço familiar ou social importante, as dificuldades físicas que ele enfrentou. Nossa, é difícil até de imaginar. Carregar aquele traje pesado dia após dia, em todas as estações, a exposição implacável aos elementos, existem relatos bem vívidos do rosto dele congelado durante invernos rigorosos. Ele, solitária por um câncer agressivo na boca, é encontrado numa das cavernas dele. É um final sombrio, sabe? Não é uma celebração da independência. As origens desconhecidas dele são outro ponto-chave. As especulações francês-canadense, talvez com alguma ascendência indígena, ou a lenda não confirmada de Jules Bourglet, um homem que teria perdido a fortuna e o amor por um erro trágico. Tudo isso aponta para a possibilidade de um passado marcado por trauma, talvez doença mental não diagnosticada pelos padrões da época, ou um deslocamento social que teria jogado ele nessa vida errante. Eu não vejo isso como uma escolha filosófica pela liberdade, mas talvez como uma fuga, ou uma consequência de circunstâncias muito ruins. As isenções da Trump Law e a curiosidade local. Isso não muda o fato de que ele era, na essência, classificado e percebido como um vagabundo, uma figura inerentemente marginalizada numa sociedade rigidamente estruturada como a do século XIX. E o diagnóstico de aflição emocional? Mesmo sendo considerado legalmente são, essa observação oficial aponta para possíveis lutas internas significativas, algo que ia além de uma simples preferência por solidão. Quanto à rotina precisa, eu interpreto de forma oposta, não como disciplina autônoma, mas como um possível mecanismo de enfrentamento, sabe? Uma tentativa desesperada de impor ordem e previsibilidade numa vida fundamentalmente instável, sem lar, sem comunidade real, talvez lidando com ansiedade ou compulsão. E a imagem final, o fato de nenhum resto humano identificável ter sido encontrado na sepultura dele durante a exumação de 2011, só pregos do caixão e terra, serve como uma metáfora potente e perturbadora para o completo apagamento e isolamento dele. Uma figura que desapareceu não só da sociedade, mas quase da própria existência física depois da morte. Discordo da conclusão de que isso anula a possibilidade de escolha ou de agência. Vamos analisar um pouco mais a fundo essa questão da escolha versus necessidade ou fuga. A consistência da rota dele por quase 3 décadas é um feito notável de resistência e propósito, né? Manter essa precisão faça chuva, neve ou sol escaldante sugere mais do que só compulsão, sugere um compromisso com um padrão de vida autoimposto. E ele não era indigente no momento da detenção em 1888. Ele tinha dinheiro. Isso indica alguma forma de gestão de recursos, talvez trocando pequenas tarefas por suprimentos ou simplesmente sendo extremamente frugal. Mais importante ainda, ele verbalizou o desejo por liberdade quando foi questionado pelas autoridades. Isso é um testemunho direto da vontade dele. A capacidade de sobreviver em condições tão adversas por tanto tempo demonstra uma resiliência extraordinária e um conjunto de habilidades práticas, impressionantes. O historiador Dan DeLuca, que estudou o Homem de Couro extensivamente, ele levanta a hipótese de que ele pode ter aprendido técnicas de sobrevivência nativo-americanas, o que explicaria a habilidade dele em viver da terra e usar abrigos naturais.
Isso aponta para uma adaptação consciente e habilidosa ao ambiente, não apenas uma reação passiva às circunstâncias ou uma fuga cega de um trauma passado. A tal aflição emocional mencionada no diagnóstico é vaga para os padrões modernos, né? No contexto do século XIX, podia significar qualquer coisa, desde melancolia até, sei lá, excentricidade. Não necessariamente invalida a capacidade dele de fazer escolhas racionais sobre o próprio modo de vida. Desculpe, mas essa interpretação me parece forçar um pouco os fatos para caber numa narrativa de autonomia heróica. A rotina rígida pode ser vista, sim, como uma resposta a uma profunda instabilidade interna ou trauma. Pessoas lidando com ansiedade severa ou experiências traumáticas frequentemente se apegam a rituais e rotinas como forma de manter uma sensação de controle num mundo que parece caótico, sabe? A aflição emocional, mesmo sendo um termo vago do século XIX, foi notada por observadores oficiais como algo significativo. A gente não pode simplesmente descartar isso como mera excentricidade. Era um sinal de que algo estava fora do comum, mesmo para os padrões da época. Mas foi descartado na época, ele foi liberado. Foi liberado, sim, mas a observação foi feita. E a dependência da comida oferecida. Mesmo que ele não implorasse ativamente, a sobrevivência dele dependia crucialmente dessa caridade regular. Isso demonstra uma vulnerabilidade fundamental, não autonomia completa. Ele estava inserido numa rede de dependência, ainda que peculiar. O silêncio e o isolamento extremos são mais facilmente interpretados como sintomas. Sintomas de quê? Talvez de um trauma passado que o tornou avesso ao contato humano, talvez de barreiras linguísticas intransponíveis, o inglês dele era descrito como broken, quebrado, e ele tinha sotaque francês dificultando a comunicação, ou talvez de problemas de saúde mental que o impediam de formar laços sociais. O traje pesado, em vez de um símbolo de não conformidade, pode ter sido simplesmente uma necessidade brutal. Uma proteção indispensável contra os invernos rigorosos e a vida ao relento, refletindo a extrema precariedade da existência dele sem um abrigo adequado e permanente. A necessidade moldou a aparência dele tanto quanto ou talvez até mais do que uma escolha filosófica. Mas como explicar, então, a recepção das comunidades, as isenções da Tramp Law em 10 cidades diferentes? Isso não é um detalhe menor. Essas leis eram aplicadas com rigor em muitos lugares para controlar a população itinerante. Fazer uma exceção específica para ele sugere algo mais do que mera tolerância passiva. Indica um reconhecimento da inofensividade dele, da previsibilidade dele e talvez um respeito relutante pela individualidade e pela escolha de não interferir na vida alheia. Ele não era um estranho ameaçador. Ele se tornou uma presença familiar, quase uma parte integrante da paisagem social e do folclore local vivo. As famílias que preparavam e deixavam comida para ele em dias específicos, isso demonstra uma forma de cuidado comunitário, mesmo que mantido a uma distância respeitosa. Não era uma relação de caridade assim, condescendente, mas uma interação ritualizada e aceita. Eu vejo por que você pensa isso. Mas permita-me oferecer uma perspectiva diferente sobre essa aceitação. Era realmente aceitação genuína ou era mais uma forma de curiosidade, quase mórbida, pelo exótico, pelo radicalmente diferente? As crianças eram liberadas da escola para ver o homem de couro passar. Isso soa mais como observar uma atração peculiar, um espetáculo ambulante, do que como integrar um membro da comunidade. A fama local dele parecia baseada primariamente no mistério, na aparência estranha e na excentricidade dele, não necessariamente em empatia profunda ou inclusão social real. Ele era observado, comentado, talvez até tolerado na passagem regular porque era previsível e não causava problemas, mas ele pertencia de fato a alguma dessas comunidades? Eu duvido muito. Ele era o outro por excelência, uma figura definida pela diferença radical, o que pode gerar fascínio, claro, mas não necessariamente pertencimento. Tolerância pode ter sido também uma forma pragmática de evitar confrontos ou problemas com uma figura que, apesar de tudo, parecia inofensiva e seguia o caminho dela. Falando sobre ser outro, isso me leva ao significado do silêncio do anonimato dele. Eu vejo aí uma forma potente de controle e poder pessoal.
Ao se recusar a dar um nome, uma história, uma explicação para a própria vida, ele mantinha um controle absoluto sobre a sua narrativa. Ele se negava a ser encaixotado, definido ou compreendido pelos padrões da sociedade que o observava. O anonimato, nesse contexto, pode ser interpretado como a expressão máxima da liberdade individual. Não dever nada a ninguém, nem mesmo uma identidade ou uma justificativa para sua existência. Ele simplesmente era nos seus próprios termos silenciosos. É um argumento interessante sobre o poder do silêncio, admito, mas você já considerou que esse silêncio pode ser interpretado de forma diametralmente oposta, não como poder, mas como a ausência dele? Um sintoma de isolamento tão profundo que a comunicação se tornou impossível ou indesejada? Talvez resultado de um trauma que o deixou mudo, figurativa ou literalmente? Ou, de forma mais prosaica, a barreira intransponível do inglês limitado e do sotaque francês dele que dificultava qualquer interação mais significativa? O anonimato, então, não seria uma escolha libertadora, mas a prova cabal da total desconexão dele da rede social humana, uma falta fundamental de identidade reconhecida pelos outros, um estado de não pertencimento absoluto. E esse estado foi, de forma quase sinistra e profundamente simbólica, confirmado postumamente pela ausência de restos mortais identificáveis no túmulo dele. Ele não apenas viveu anonimamente, mas desapareceu na morte de forma anônima e quase completa, reforçando essa ideia de apagamento. Essa dualidade nos leva diretamente à questão do legado, né? Como a gente interpreta a história do Homem de Couro hoje? Para muitos, e eu me incluo aqui, a história dele sobrevive como uma lenda poderosa de persistência, de autoconfiança e de não conformidade radical. Ele continua a inspirar fascínio, como a gente vê nas referências culturais que persistem, incluindo a música da banda Pearl Jam dedicada a ele. Ele representa um ideal talvez extremo e inatingível para a maioria de uma vida autêntica, vivida de acordo com os próprios termos, resistindo às pressões homogeneizantes da sociedade. Um símbolo de que é possível trilhar um caminho radicalmente diferente. Eu já não tenho tanta certeza sobre essa inspiração. Para mim, a história do Homem de Couro serve muito mais como um lembrete, sombrio e necessário, das dificuldades extremas enfrentadas por aqueles que vivem completamente à margem da sociedade. A solidão que ele deve ter experimentado deve ter sido avassaladora, algo que a gente mal consegue conceber. Os perigos físicos e emocionais de existir sem qualquer rede de apoio social, sem família, amigos, comunidade ou mesmo um teto seguro são imensos e constantes. A imagem final da morte dele sozinho, sofrendo de uma doença dolorosa como câncer na boca, numa caverna fria e úmida, contrasta brutalmente com qualquer idealização romântica de liberdade e autonomia. Para mim, é menos uma inspiração e mais um conto preventivo sobre os limites da individualidade radical e os custos terríveis do isolamento social absoluto. Uma história que deveria nos levar a refletir sobre as redes de segurança que falham em proteger os mais vulneráveis. Recapitulando nossos pontos de vista, então, a gente tem duas interpretações fundamentalmente divergentes sobre o Homem de Couro. De um lado, ele é visto como o arquétipo do indivíduo livre, autossuficiente, fiel a si mesmo na sua não conformidade, um desafiador das convenções sociais, uma figura de independência radical. E do outro lado, ele emerge como a figura trágica do marginalizado, um homem marcado indelevelmente pela solidão excruciante, pela dificuldade material extrema e por um isolamento social quase absoluto. Um exemplo vívido das duras realidades enfrentadas por aqueles que existem fora das estruturas sociais estabelecidas. É crucial reconhecer que os fatos documentados que a gente tem, a rotina metódica e precisa dele ao longo de décadas, o traje singular e pesado feito à mão, o silêncio persistente e a comunicação mínima, a vida em abrigos naturais, a interação peculiar e ritualizada com as comunidades locais, a morte anônima por doença e, claro, o mistério final da sepultura vazia são fragmentários e ambíguos o suficiente para permitir, de fato, que ambas as interpretações encontrem sustentação. Exatamente. A impossibilidade de confirmar a identidade dele ou mesmo de recuperar os restos mortais na exumação de 2011 não resolveu o enigma. Pelo contrário, só aprofundou.
Isso garante que o debate sobre quem ele realmente foi, quais foram as motivações dele e o que a vida singular dele realmente significou, permaneça em aberto. Talvez para sempre. Ele continua sendo um espelho, né? E talvez seja esse o valor duradouro da história do Homem de Couro. Ela nos convida, ou melhor, nos força a refletir sobre nossas próprias concepções, bem arraigadas, de liberdade versus segurança, de individualidade versus pertencimento comunitário e, de forma crucial, sobre como nós, como sociedade, percebemos, julgamos e lidamos com aqueles que escolhem ou são forçados a viver radicalmente fora dos padrões estabelecidos. A análise da jornada dele, mesmo baseada nos fragmentos de informação que sobreviveram ao tempo, revela múltiplas camadas de significado possível. Sem dúvida, há muito mais a ponderar sobre como a gente interpreta existências tão singulares, tão enigmáticas e, em última análise, tão profundamente humanas na sua complexidade, resiliência e mistério insondável.